O primeiro texto que nós vamos conversar é referente à escola como espaço sociocultural do autor Dairel. A escola, antes, em 1980, ela era bem rígida, né? Ela não havia espaços, né? Era constituída de normas e regras, então não tinha muita A liberdade, né, do pensamento, né? liberdade do Não pensamento. incentivava o aluno a fazer reflexão nem questionamentos, Isso. né? Então, o professor, ele era o senhor, né, de todo o conhecimento, detetor de todo o conhecimento, e nessa perspectiva, o aluno era somente Ele era só um espectador, né? só E espectador, o daquela pessoa professor, que só recebia as informações. o professor reproduzia um conhecimento que já estava definido ali, né? Não tinha como falar da realidade, nem questionar algo diferente. Uhum. E a escola, ela nesse espaço sociocultural, ela se abre para um novo pensamento, né? Nesse sentido, ela se vê que ela é envolvida, né, de vários atores, né? Várias pessoas envolvidas, como professores, alunos, funcionários. Então, nesse sentido, ela começa a ser mais dinâmica, né? E deixa de ser aquele algo fechado. É até interessante que no no texto 2.3, né, que é o que eu vou falar, fala do tempo e do espaço, pensando o tempo e o espaço no processo educativo, né? Aí ele faz uma observação importante, que ele fala que o processo educativo é o resultado das interações entre os sujeitos. É o que não acontecia nessa época, né? Quando a escola passou a atender as classes populares, né? E as dificuldades que a gente encontra até hoje é justamente por isso, porque não tem a interação dos processos, dos sujeitos do aprendizado da escola, né? Quando ele fala de pensar o tempo e o espaço, é justamente isso. E outra coisa importante que ele falou, que cada época, né, a gente tem que pensar esse tempo e esse espaço de uma forma diferente, né? Quando o autor, por exemplo, esse texto, quando o Juarez, quando ele escreveu em 2011, a realidade que ele pensou não é a mesma hoje de 2019. 19. Com tanto avanço tecnológico que aconteceu, a realidade da sala de aula é outra, né? Mas o debate que a gente faz é o mesmo, né? Agora você pode falar mais. Então, quando a gente vê a escola feita de sujeitos sociais e históricos, nós devemos, né, perceber que as pessoas são constituídas, né, de personalidades, de conhecimentos e informações. Então, nós não podemos desprezar o conhecimento que um aluno traz. E é função do educador trabalhar isso na sala de aula, né? Nós não podemos tratar um aluno como uma pessoa única. Não, ela deve ser tratada como uma pessoa única, não como tudo como um geral. Homogeneizar, né? Isso. Aquela coisa linear, que ele fala muito no texto, ele repete, nos textos todos falando dessa linearidade, né? Isso. Dessa coisa, a seriação, aquela coisa, né? Metódica, pronta, né? Pronta e acabada. Então, aí é onde que eu te falei aquela hora, que o que deve ser valorizado é a pluralidade, a diversidade, né? De tudo, né? De gênero, a questão da inclusão, a questão da cultura. Tudo isso hoje tem que ser repensado em termos de currículo, em termos de gestão. Isso. Né? Foi o que eu entendi. E os educadores têm que pensar também, né, que cada aluno ele vem de um lar, né? Ele tem ali o seu conhecimento. Muitas vezes que acontece que quando você trata todos como iguais, você priva alguns de conhecimento, né? Quando você joga um conteúdo, né? Quando você não direciona o seu ensino, você pode acabar que uma pessoa ali fica ali retraída, não está sabendo o que está acontecendo na sala de aula, não vai te perguntar porque você não tem a liberdade, né? Que você não faz não conhece o seu aluno, né? Então isso é importante, conhecer o aluno, saber de onde ele está vindo, por que ele chega atrasado, por que ele não faz tarefa. Muitas vezes pode acontecer que o menino está com uma dificuldade, né?
E quando o professor ele não tem aquele olhar, né, não conhece a sua sala de aula, aquelas pessoas que ele está dando ali, convivendo, pode prejudicar no seu aprendizado. E a gente vê isso o tempo todo, até hoje, nos índices, né? Nos índices quando se avalia a escola, o aprendizado, né, de uma forma geral, altos índices de evasão, de repetência, né? As taxas, né? O Brasil ele não consegue alcançar uma taxa de alfabetização, assim, no caso, porque o aluno que aprende a ler, escrever, interpretar, ele passa de série, mas ele não aprende de fato, né? Porque muitas vezes também, às vezes, nós colocamos um conteúdo e jogamos aquele conteúdo muitos anos, né? Um ano, outro ano, e a gente não se preocupa em ver a realidade dos alunos que nós estamos naquele momento. Né? É uma coisa assim, igual no texto, nesse primeiro texto que reflete sobre tempo e espaço, ele faz um comentário sobre como que foi esse processo, né? Que ele fala que é mecanicista e positivista, né? Depois do final do século XVIII, que veio a modernidade científica, ele até explica o que é modernidade. Modernidade no sentido de, não da era moderna, mas do pensamento, né? Sim. Como que eles passam a não pensar mais nas leis da natureza, no sobrenatural, né? Que tinha um Deus que mandava em tudo. Isso é a modernidade. Aí começa a se pensar de forma diferente. Mas, assim, mesmo assim, ele fala que o tempo e o espaço, eles eram pensados de forma racional, específica, quantificada. E até hoje a gente tem esse reflexo na escola. A ideia de regularidade, né? Então, até no texto 2.3, que ele fala da questão da gestão da escola, a gestão do processo dentro da sala de aula e do professor, é de repensar isso daí. Sim. Essa regularidade, né? É porque é nítido quando a gente leva uma criança, né, quando ela é menorzinha na escola, até nós mesmos temos medo muitas vezes, que a estrutura da escola assemelha-se à arquitetura, né? Assemelha-se a presídio, a um trem medonho, que dá medo. Isso. Porque ao chegar na escola nós vemos que muro altos, grades, uma pessoa na porta ali direcionando quem entra e quem sai. Muitas normas, muitas regras. E se você não faz, você é punido. Né? Até o processo mesmo de avaliação, né? Ele é uma forma de punição. Né? Porque existem várias outras propostas de como avaliar os alunos. Sim. Que não são as que a gente vê hoje nessa escola seriada, né? A prova é uma punição, se você não passa. Se não tira os 60%, você está reprovado. Tem aquele índice, na verdade, aquilo ali não avalia mesmo se o aluno aprendeu ou não. É essa forma de pensar o tempo, de pensar o espaço. Como que é o mundo hoje, né? A tecnologia. Esse aluno hoje, com 3 anos, ele já tem acesso a um YouTube, a um vídeo, a internet, as redes sociais. A própria dinâmica das famílias mudou, né? Sim. Então é essa forma de pensar. Essa escola seriada, o tempo, é dessa forma. Então, a questão também assim da informatização, né? Nós sabemos que muitas crianças têm acesso à informática. E ainda hoje, nós ainda estamos muito a questão do livro, a questão de escrever no quadro. É importante a escrita, é importante o livro, mas muitos professores se apegam, né, no livro e não dá liberdade do menino pensar, refletir. Então fica aquilo lá, né? 1 mais 1, né? Aquela repetição. Reprodução, né? Aquela decorar. E não deixa o menino pensar. Hoje nós temos vários métodos que nós podemos trabalhar que levam a criança a pensar, a refletir. Parte primeiro lá do currículo, né? Da gestão da escola, da metodologia da sala de aula, do professor, da dinâmica, né? Como que funciona. E aí todos os envolvidos da escola, né? Tanto os funcionários que estão ali trabalhando, mas a família também, de uma forma ou de outra, ela tem que estar inserida nisso daí. E aqui o que a gente observa é que se não ocorrer essa mudança, né,
a gente não vai conseguir sair desse ciclo vicioso, né? Não vai acontecer um processo assim de aprendizagem mesmo. Se a escola fosse um lugar atrativo, se fosse um lugar mais agradável, você pensa que teria tanta evasão? Creio que não. Eu acredito que a escola em ciclos de aprendizagem, né? Ela favorece muito mais o aluno. Dá muito mais liberdade de pensar, muito mais liberdade de questionar. Não aprisiona essa questão da punição, da prova, da avaliação. Sim, E eu acho que o aproveitamento é bem maior, porque cada aluno, ele tem seu tempo de aprendizagem, ele tem que ser respeitado, também concordo. né? Vamos para o próximo texto agora. Então, nós, sobre esse primeiro texto, né, nós podemos concluir que a escola como espaço sociocultural, como diz o próprio o autor Juarez, Tarcísio Dairel, né, a escola tem que ter um olhar levando que a criança, compreendendo que a criança tem um espaço, ele tem um momento, e os professores têm que interagir, né, com os alunos de forma que eles possam aprender de uma forma mais crítica, mais responsável, né? Sim, concordo. Entendeu? O texto também aborda também que a instituição, a escola, ela é uma instituição dinâmica, né? E por preparar alunos para o convívio em sociedade, seguindo aspectos presentes no cotidiano escolar e com seus integrantes lidam acerca do tempo e espaço dentro da escola com influência de fora também. Né? Isso não pode nunca ser privado do aluno. Né? Ao se trabalhar-se na sala de aula, Tempos e espaço na organização curricular, uma reflexão sobre a dinâmica dos processos escolares. Estão totalmente interligados, né? sim, O autor, ele faz assim uma abordagem histórica do processo, como que se deu, como que foi pensada a escola até ela ser o que ela é hoje, fala dos problemas, né? E ele faz aqui, você fez uma conclusão aí, eu também vou colocar o que a escola precisa, que ele acha que a escola precisa, dentro desse contexto que nós falamos juntos aqui, né? Então, resumindo, seria o conhecimento prévio das pessoas, da cultura da qual elas se originam, né? sim. Conhecer o sujeito qual Não progridem, não vão para frente, porque muitas vezes muitas pessoas ainda não têm muita resistência, né? Medo de encarar o novo, de assumir riscos, né? é muito de difícil mudar, mudar. né? É muito tempo que a gente vem É dessa tempo, forma. demanda tempo, demanda estudo, Pesquisa. né? Pesquisas, muitas coisas nesse sentido. Então nós agradecemos a atenção de cada um de vocês. Espero que nós tenhamos contribuído, né, para essa reflexão. Obrigada. Obrigado.